Você já se perguntou por que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, derramaria lágrimas frente a uma multidão? Por que Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, foi capaz de se emocionar a ponto de chorar? Esse é o menor versículo da Bíblia, composto por apenas 2 palavras. Jesus chorou. E ainda assim talvez seja um dos mais poderosos em termos de significado, emoção e impacto espiritual. Mas por que Jesus chorou? Será que esse choro foi apenas uma demonstração momentânea de tristeza? Ou será que ele traz uma mensagem muito mais profunda, uma verdade que pode mudar nossa compreensão sobre quem é Jesus e o que ele sente por nós? Neste vídeo, quero te convidar a mergulhar comigo nessa pergunta e descobrir o poder emocional desse versículo que, apesar de curto, revela uma das maiores verdades sobre a natureza de Deus e sobre sua relação conosco. Fique até o fim e conheça a mensagem por trás desta emocionante história da Bíblia. Para entender plenamente por que Jesus chorou, precisamos voltar a um dos momentos mais dramáticos das Escrituras. Jesus era amigo de uma família muito especial. Lázaro e suas irmãs Maria e Marta. Eles viviam em Betânia, uma pequena aldeia próxima de Jerusalém. Era uma família que tinha uma relação próxima com Jesus. Ele visitava-os frequentemente e a amizade entre eles era verdadeira e profunda. Lázaro, porém, adoece gravemente. Maria e Marta, sabendo do poder de Jesus, enviam um recado urgente para ele, acreditando que ele poderia curar o irmão delas. Afinal, eles conheciam os milagres de Jesus e confiavam que ele, sendo o Filho de Deus, tinha poder sobre qualquer enfermidade. No entanto, quando Jesus recebe a notícia, decide esperar 2 dias antes de partir para Betânia. Essa decisão é intrigante e certamente gerou muita perplexidade entre os discípulos. Durante esse tempo, Lázaro morre. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já está no túmulo há 4 dias. O luto toma conta da casa e a tristeza é profunda. Marta corre ao encontro de Jesus, expressando sua dor e, talvez, até um pouco de frustração. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que Jesus poderia ter evitado essa perda, que ele poderia ter curado Lázaro antes que fosse tarde demais. Maria, por sua vez, permanece em casa, envolta em tristeza, até ser chamada por Marta. Quando Maria finalmente vai ao encontro de Jesus, ela cai aos seus pés e diz a mesma coisa que Marta. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas desta vez, algo diferente acontece. Jesus, ao ver a dor de Maria, seu lamento e as lágrimas daqueles que estavam ao seu redor, é tomado por uma emoção profunda. O texto bíblico diz que ele se comoveu intensamente. E então vemos uma das cenas mais comoventes da Bíblia em João 11:35. Jesus chorou. Essas 2 palavras contêm uma profundidade emocional e espiritual que nos deixa sem fôlego. Aqui temos o Filho de Deus, aquele que tem poder para ressuscitar os mortos, aquele que veio trazer a vida eterna, chorando diante da dor humana. Mas por que ele chorou? Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro em poucos minutos, então por que se permitiria sentir tamanha tristeza? Um dos aspectos mais belos e poderosos do choro de Jesus é que ele nos mostra o quanto Deus é empático. Ao ver a dor de Maria e Marta, Jesus se comoveu profundamente. Ele sentiu o sofrimento de seus amigos. Jesus, naquele momento, nos mostrou que ele não é um Deus distante, frio ou indiferente. Ele é um Deus que se compadece de nós, que compartilha de nossa dor. Esse é um dos maiores consolos que podemos ter. Imagine um Deus que não apenas conhece a nossa dor, mas que se sente junto conosco. Quando sofremos, quando enfrentamos perdas, quando o luto nos consome, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus nos entende.
não de forma teórica, mas de maneira profundamente pessoal. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é perder alguém que ama. Ao chorar pela morte de Lázaro, Jesus revela uma verdade revolucionária. Ele é um Deus que escolhe sofrer conosco. Ele não se coloca acima de nossa dor, ele não ignora nosso sofrimento. Pelo contrário, ele entra no meio da nossa dor. Ele se permite sentir o peso do nosso luto, ele se torna parte do nosso sofrimento. Isso é algo incomum, especialmente quando pensamos nas religiões e nos deuses do mundo antigo. Na maioria das culturas antigas, os deuses eram vistos como seres distantes, poderosos, que raramente se importavam com os problemas dos humanos. Mas Jesus inverte essa lógica. Ele nos mostra que o verdadeiro Deus é aquele que não apenas nos vê, mas que sofre conosco. Ele não é um espectador distante. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Quantas vezes, no auge do nosso sofrimento, nos sentimos abandonados, achando que ninguém pode entender o que estamos passando. Mas aqui nesse versículo, vemos que o próprio Deus sabe o que é perder alguém que ama. Ele entende a profundidade de nossa dor. Há várias interpretações sobre o que motivou Jesus a chorar. E cada uma delas traz um novo significado para esse momento. Alguns teólogos acreditam que Jesus chorou porque sentiu uma emoção junto com as pessoas ao seu redor. Ele viu a dor de Marta, a dor de Maria e a tristeza dos judeus que estavam ali. E isso o comoveu. Sua empatia era tão grande, seu amor tão verdadeiro, que ele sentia a tristeza deles como se fosse a sua própria. É um choro de solidariedade, um choro de quem se importa profundamente com o sofrimento do próximo. Outros acreditam que Jesus chorou por algo ainda maior, a condição humana como um todo. Ele estava diante de um mundo marcado pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Um mundo que ele veio para transformar. Esse choro, portanto, seria uma expressão de seu lamento pela condição da humanidade, pela necessidade de redenção, por toda a dor que o pecado trouxe ao mundo. Há ainda quem sugira que Jesus chorou pela incredulidade das pessoas ao seu redor. Ele já havia demonstrado seu poder de tantas maneiras, mas as pessoas ainda não conseguiram entender plenamente quem ele era. E nesse momento, ele sente a dor de ver quem, mesmo diante de milagres e ensinamentos, ainda duvidariam dele. O choro de Jesus nos ensina que a dor e o sofrimento fazem parte da jornada espiritual. Em um mundo onde a fé é muitas vezes associada apenas à alegria e à vitória, Jesus nos mostra que há um lugar para o luto e para as lágrimas em nossa vida espiritual. Jesus não reprime suas emoções, ele nos mostra que sentir é parte da experiência humana e que o luto pode sim ser uma expressão de fé. Para muitos cristãos ao longo dos séculos, esse versículo se tornou uma fonte de consolo. Saber que o próprio Deus chorou traz conforto para aqueles que sofrem. Isso nos lembra que, quando estamos diante da dor, quando estamos sofrendo, Ele está ao nosso lado, sentindo nossa dor. Ele entende, Ele se importa, e Ele nos dá esperança de que, assim como Lázaro ressuscitou, Ele tem poder sobre a morte e sobre o sofrimento. O exemplo de Jesus nos chama a sermos mais compassivos. Ele nos ensina que a verdadeira fé envolve compaixão e empatia. Ele nos mostra que precisamos estar interessados em sentir como o outro, a compartilhar da dor do próximo. Em um mundo que muitas vezes prega a indiferença, o exemplo de Jesus nos desafia a sermos diferentes. A mensagem da emoção de Jesus nos ensina a lidar com nossas próprias dores. Jesus nos mostra que o sofrimento faz parte da vida, mas que podemos encontrar consolo em Deus. Ele nos ensina a importância do luto, a importância de expressar nossas emoções, de permitir que nossas lágrimas façam parte do processo de cura.
E agora eu pergunto a você: quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Você acredita que Ele entendeu sua dor? Jesus chorou, e isso significa que Ele entende profundamente nossas fraquezas, nossos sofrimentos, nossas perdas. Hoje eu te convido a refletir sobre isso. Deixe um comentário compartilhando suas experiências. Se inscreva no canal para mais reflexões profundas sobre a Bíblia. Que você se lembre que, em meio à sua dor, que o próprio Deus conhece suas lágrimas e que Ele está contigo, chorando ao seu lado e trazendo consolo ao seu coração. Que Deus te abençoe.